Uma mãe viúva de 35 anos foi expulsa da própria fazenda pelos cunhados e seu único refúgio foi uma casa velha que ninguém queria há 30 anos. Mas quando seus 2 filhos pequenos começaram a ouvir vozes vindas do chão da cozinha, ela descobriu um segredo que toda a região tentava esquecer. Você consegue imaginar fugir com 2 crianças famintas e descobrir que o lugar onde procurou abrigo escondia algo que mudaria sua vida para sempre? Parece impossível, mas essa história aconteceu de verdade no interior de Minas Gerais em 1892. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque o final dessa história vai te arrepiar e emocionar de um jeito que você nunca imaginou. O que essa mãe e seus filhos encontraram naquela casa mudou não apenas o destino deles, mas revelou uma verdade que muita gente poderosa queria manter enterrada. E a reviravolta final vai te deixar sem palavras. E me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vou adorar saber até onde essas histórias emocionantes do Brasil antigo estão chegando. O ano era 1892, e o Brasil vivia apenas 4 anos após a abolição da escravatura. Mas no interior profundo de Minas Gerais, nas terras entre Diamantina e Cerro, muita coisa continuava igual. Os coronéis mandavam, os pobres obedeciam. E as mulheres, especialmente as viúvas, viviam à mercê da boa vontade dos homens da família. Joana Ferreira tinha 35 anos, mas o rosto marcado pelo sol e pelo sofrimento fazia ela parecer ter 50. Era magra, não por escolha, mas por anos comendo apenas o necessário. As mãos calejadas de tanto trabalhar na roça, lavar roupa no rio, cuidar de casa. Os cabelos negros já mostravam fios brancos nas têmporas, presos num coque simples. Não tinha tempo para vaidade. A sobrevivência consumia cada minuto do dia. Joana tinha 2 filhos. Miguel, de 7 anos, era magro como a mãe, com olhos grandes e atentos demais para uma criança. Olhos de quem já viu adultos fazerem coisas ruins e aprendeu a ficar quieto. E Ana, de apenas 5 anos, que ainda tinha aquela inocência das crianças pequenas, mas já começava a entender que a vida delas era mais difícil, mais triste que das outras crianças. Ela tinha se casado aos 18 anos com Antônio Ferreira, um homem 15 anos mais velho que trabalhava como abregado na fazenda do irmão, o coronel Rodrigo Ferreira. Viviam numa casinha pequena nos fundos da propriedade, trabalhando de sol a sol em troca de moradia e comida. Não era vida fácil, mas era vida. Tinham teto, tinham o que comer, tinham um ao outro. Mas em março de 1892, tudo desmoronou. Antônio estava ajudando a consertar o telhado da casa grande quando perdeu o equilíbrio. Caiu de quase 4 metros. Bateu a cabeça numa pedra. Morreu na hora, sem tempo de dizer adeus. Joana ficou viúva aos 35, com 2 filhos pequenos, sem marido, sem renda, sem nada. Durante o velório simples na própria casinha, ela já sentiu as coisas mudando. O coronel Rodrigo e a esposa olhavam para ela com aquela expressão de pena misturada com incômodo, como se ela fosse um problema a ser resolvido. 3 dias após o enterro, o coronel bateu na porta. Joana atendeu com Miguel agarrado na saia e Ana no colo. Ele foi direto ao ponto. A casa era da fazenda. Antônio trabalhava em troca de moradia. Agora que tinha morrido, Joana não tinha mais direito de ficar. Estava sendo generoso, disse, dando 1 semana para ela arrumar as coisas e ir embora. Joana tentou argumentar. Podia trabalhar, disse, cozinhar, lavar roupa, qualquer coisa. Mas o coronel balançou a cabeça. Já tinham empregadas, e ela tinha 2 crianças pequenas que iam atrapalhar. Não, ela precisava ir. Quando o coronel saiu, Joana fechou a porta e desabou no chão, chorando. Miguel sentou ao lado dela em silêncio, apenas segurando a mão da mãe. Ana, pequena demais para entender completamente, apenas perguntou: "Mãe, por que está chorando?" Joana passou aquela noite em claro. Para onde ir? Não tinha família, não tinha dinheiro, não tinha nada. Foi quando ela se lembrou. Anos atrás, o pai de Antônio tinha mencionado uma propriedade que a família possuía, uma casa velha herdada de um tio distante. Ninguém mais falava nisso, mas teoricamente, aquela propriedade tinha passado para os filhos de Antônio quando ele morreu. Mas o que Joana não sabia ainda é que aquela casa guardava algo que ninguém deveria descobrir.
Na manhã seguinte, antes do sol nascer, Joana acordou as crianças, arrumou uma trouxa com o pouco que tinham, pegou o único dinheiro que possuía, 15.000 réis. Era quase nada. Escreveu um bilhete curto para o coronel dizendo que estava indo embora, e saiu com as crianças antes que alguém acordasse. Miguel carregava um saco pequeno com roupas. Ana ia na mão na mãe, ainda com sono, tropeçando. A caminhada até Santa Rita levaria 2 dias. Joana sabia que seria difícil, especialmente com as crianças. Caminharam pela estrada de terra enquanto o sol nascia. Miguel ia em silêncio, olhando para os pés. Ana perguntou: "Mãe, para onde estamos indo?" "Para um lugar nosso, filha, um lugar nosso." Pararam perto de um riacho ao meio-dia. Joana dividiu entre os 3 o único pedaço de pão que tinha trazido. Miguel comeu devagar, fazendo durar. Ana devorou em 3 mordidas e pediu mais. Não tinha mais. Joana deu metade da sua parte para a filha, ignorando a própria fome. Quando o sol começou a se pôr, Joana procurou abrigo. Encontraram uma árvore grande. Estendeu o cobertor no chão embaixo da árvore, deitou as crianças uma de cada lado, abraçou os 2. Miguel dormiu rápido. Ana choramingou um pouco antes de apagar também. Joana ficou acordada a noite toda, ouvindo os sons da mata, rezando para que nenhum animal se aproximasse. "Mãe", Miguel sussurrou de repente na escuridão, "a gente vai ficar bem?" Joana apertou o filho contra o peito. "Vamos, meu amor, vamos ficar bem." Mas ela não tinha certeza, nenhuma certeza. Quando amanheceu, estavam molhados de orvalho e com frio. Não tinham mais comida. Joana encontrou algumas frutas do mato, lavou no riacho, dividiu com as crianças. Não era suficiente, mas era algo. O segundo dia foi pior. Ana chorava de cansaço, as perninhas pequenas não aguentavam. Joana acabou carregando ela no colo por longos trechos, a trouxa nas costas ficando cada vez mais pesada. Miguel, mesmo cansado, não reclamava. Apenas caminhava, calado, tropeçando, mas sempre se levantando. Era meio da tarde quando avistaram Santa Rita do Rio Preto. Não era nem cidade, talvez 20 casas ao redor de uma capela pequena. Uma venda, uma ferraria, mais nada. Joana entrou na venda. O dono, um homem velho de barba grisalha, olhou com curiosidade. Ela perguntou pela casa velha que tinha pertencido ao finado senhor Tobias Ferreira. O homem franziu a testa. "A casa do defunto Tobias? Aquela que fica na serra?" Joana assentiu. O homem a olhou com expressão estranha. "Ninguém mora lá faz mais de 30 anos, senhora, desde que o velho Tobias morreu. A casa deve estar caindo aos pedaços. É a única que eu tenho." O homem balançou a cabeça e indicou o caminho. Joana comprou o pouco que podia. Toucinho salgado, farinha de milho, sal, 2 pães. Gastou quase tudo. Sobrou apenas um punhado de moedas. Saíram e começaram a subir a serra. A estrada era íngreme, a subida cansativa. Ana estava exausta demais para andar. Joana a carregou no colo, Miguel segurando na saia dela. Levou quase 2 horas. Quando finalmente a casa apareceu entre as árvores, Joana sentiu o coração apertar. Era pior do que imaginara. Paredes rachadas, telhado com telhas quebradas, janelas fechadas com tábuas. O terreiro tomado de mato alto. Mas era o que tinham. Era tudo o que tinham. Ela não imaginava o que estava embaixo daquele assoalho. Joana empurrou a porta que gemeu alto e se abriu. O cheiro que saiu foi de mofo, umidade, anos de abandono. Entrou devagar, as crianças atrás dela. A sala da frente era pequena, o chão de tábuas rangendo. Tinha uma mesa velha tombada, 2 cadeiras quebradas, teias de aranha penduradas do teto. Miguel olhou ao redor com olhos arregalados. "Vamos morar aqui, mãe?" Sua voz era pequena, assustada. Ana estava quieta, agarrada na saia de Joana, os olhos grandes olhando para a penumbra. "Vamos", Joana respondeu, tentando soar confiante. "Vamos limpar, consertar e vai ficar bom, vai ver." Passou o resto da tarde abrindo janelas, deixando entrar luz e ar fresco. Varreu a sujeira acumulada. Descobriu que a casa tinha 3 cômodos, a sala da frente, uma cozinha pequena nos fundos com fogão a lenha enferrujado e um quarto lateral com uma cama velha sem colchão.
Havia também um poço nos fundos que, milagrosamente, ainda tinha água. Joana testou. A água parecia limpa. Pelo menos isso era uma bênção. Quando a noite caiu, Joana estendeu o cobertor sobre a cama velha, deitou as crianças. Deu a elas o pão e um pouco de toucinho. Comeram em silêncio. Ana adormeceu assim que terminou, exausta. Miguel ficou acordado um pouco mais, olhando para o teto escuro. "Mãe", ele sussurrou, "estamos seguros aqui?" Joana deitou ao lado dele, abraçou o filho. "Estamos, meu amor, estamos seguros." Miguel logo dormiu também. Joana ficou acordada, ouvindo os sons da casa velha. Madeira rangendo, vento soprando pelas frestas. De vez em quando, um ruído que podia ser rato. E então ela ouviu. Um som diferente. Não era madeira, não era vento. Era como se alguém tivesse batido em algo. Uma batida, 2, 3. Depois, silêncio. Joana congelou, o coração disparando. Ficou em silêncio, escutando. Esperou. Nada mais. Talvez fosse galho batendo na parede. Talvez fosse sua imaginação. Mas algo naquela noite faria tudo mudar. Nos dias seguintes, Joana trabalhou para tornar a casa habitável. Consertou a porta da frente da melhor forma que conseguiu. Limpou o fogão a lenha, retirou o ninho de pássaros da chaminé. O fogão funcionou, fumegando no começo, mas depois pegando bem. Plantou uma horta pequena no terreiro. Miguel ajudava, cavando a terra com graveto, plantando as sementes com cuidado. Ana regava com caneca d'água do poço, mais brincando que ajudando. As crianças exploravam ao redor durante o dia. Encontraram um galinheiro velho e caído nos fundos. Encontraram árvores frutíferas, goiabeira, jabuticabeira, uma mangueira. Encontraram um riacho pequeno a uns 200 metros mata adentro. Parecia que talvez conseguissem sobreviver ali. Mas à noite os sons voltavam, batidas. Às vezes vindas debaixo do assoalho da cozinha, às vezes vindas das paredes. Joana tentava ignorar, convencer-se que era a casa velha fazendo barulhos normais. Mas Miguel começou a notar também. Uma noite, uma semana após chegarem, Miguel acordou assustado. "Mãe", sussurrou, sacudindo o ombro de Joana. "Mãe, tem alguém batendo." Joana acordou de supetão, o coração disparado. Ficou em silêncio, escutando. E ouviu. Batida, batida, batida. Vinda debaixo do chão da cozinha. "É só a casa, meu filho", Joana disse, a voz mais firme do que sentia. "Casa velha faz barulho, volta a dormir." Mas Miguel balançou a cabeça, os olhos arregalados refletindo a luz fraca da lua. "Não é barulho de casa, mãe. Parece alguém batendo de propósito, como se quisesse que a gente escutasse." Joana sentiu um arrepio. "Dorme, Miguel, não é nada, amanhã vemos." Mas ela não dormiu o resto da noite, ficou acordada, ouvindo. E as batidas continuaram, irregulares, vindas lá de baixo. Ela pensou em correr, mas não tinha para onde ir. Pela manhã, Joana decidiu investigar. Não podia viver com medo na própria casa, precisava saber. Enquanto as crianças estavam no quintal regando a horta, foi até a cozinha e examinou o chão com atenção. O assoalho era de tábuas largas de madeira escura. Na maioria dos lugares, as tábuas estavam pregadas firme. Mas num canto, perto do fogão, notou algo. Uma das tábuas estava mais solta. Ajoelhou e puxou. A tábua levantou facilmente, revelando espaço vazio embaixo. Terra escura. E algo mais. Havia uma argora de ferro ali, como se fosse um alçapão. Joana sentiu o coração acelerar. Puxou mais tábuas ao redor. Eram soltas de propósito. Embaixo revelou-se completamente um alçapão de madeira com argola de ferro. Um alçapão escondido sob o assoalho da cozinha. Ela olhou para trás, certificando-se que as crianças não estavam ali. Não queria assustá-las. Respirou fundo e puxou a argola. O alçapão era pesado, mas cedeu. Abriu, revelando escada de madeira que descia para a escuridão total. Um cheiro subiu de lá. Mofo, terra, umidade. E algo mais, algo orgânico, como se alguém tivesse vivido ali. Joana desceu até a entrada e chamou. "Tem alguém aí?" Sua voz ecoou no espaço vazio. Nenhuma resposta.
mas ela sentiu. Sentiu que havia algo lá embaixo, algo importante. Precisava de luz. Voltou, pegou uma vela, acendeu. Voltou ao alçapão. Olhou para o quintal. Miguel e Ana ainda estavam lá, brincando perto da horta. Bem, precisava fazer isso sozinha. Quando puxou a tábua, sua vida nunca mais seria a mesma. Desceu a escada devagar, a vela iluminando degraus de madeira velha. Eram 8 degraus. Quando chegou embaixo, levantou a vela. Era o porão pequeno, talvez 3 metros por 4. Teto baixo de terra, paredes de pedra. E estava ocupado. Havia coisas ali. Esteiras velhas no chão, uma mesa tosca, pratos de barro, velas velhas derretidas, roupas penduradas numa corda, como se alguém tivesse vivido ali. Mas não havia ninguém. O lugar estava abandonado, mas não há muito tempo. Meses, talvez 1 ano. As roupas ainda não tinham apodrecido completamente. Joana caminhou devagar pelo espaço apertado. E então viu, num canto, uma caixa, de madeira. Abriu. Dentro, papéis, documentos. Pegou um e levou perto da vela para ler. Era carta, escrita com caligrafia trêmula, em português cheio de erros, mas dava para entender. Dizia: "Nós fugiu. Nós tinha que fugir. Ele ia vender nós de novo, mesmo depois da lei. Nós tá escondido aqui. Se alguém acha isso, por favor, conta que nós existiu, que nós tentou ser livre." Joana sentiu as pernas fraquejarem. Entendeu tudo. Aquele porão tinha sido esconderijo de pessoas que fugiram. E pela carta, pessoas escravizadas que fugiram mesmo após a abolição, porque ainda estavam sendo tratadas como propriedade. Procurou mais. Encontrou mais cartas, mais relatos. Havia nomes: Benedita, José, Tomás, Maria. 4 pessoas que tinham se escondido ali. As cartas contavam histórias fragmentadas, como tinham trabalhado a vida toda na fazenda de um coronel, como mesmo após a Lei Áurea de 1888, o coronel continuava tratando eles como escravos, ameaçando vender, mantendo eles presos por dívidas inventadas. Como fugiram uma noite e encontraram aquela casa abandonada. Como viveram escondidos ali por meses, saindo apenas à noite para pegar água e comida da mata. A última carta era de Benedita. Dizia que José tinha morrido de febre, que eles tinham enterrado ele nos fundos da propriedade, que Tomás tinha ido embora, tentar a sorte em outra cidade, que Maria e ela iam tentar chegar até uma comunidade quilombola mais ao norte, que deixavam aquelas cartas ali para que alguém, algum dia, soubesse que eles existiram. A carta terminava: "Nós quis só ser gente livre, só isso, nós merecia isso." Joana estava chorando quando terminou de ler. Chorando pela injustiça, pela crueldade, pelo sofrimento. Mas também sentindo algo mais. Sentindo que encontrara aquele esconderijo por um motivo. Aquelas pessoas tinham deixado suas histórias ali, esperando que alguém as encontrasse. E então ela entendeu. As batidas não eram fantasmas. Eram as tábuas do assoalho velho se movendo com a temperatura, fazendo barulho, porque estavam soltas de propósito para esconder o alçapão. Eram apenas sons de casa velha, mas tinham levado Joana a descobrir a verdade. Se essa parte da história te emocionou, deixa seu like agora para que mais pessoas conheçam essas verdades esquecidas, porque o que vem a seguir vai mostrar que até dos lugares mais escuros pode nascer justiça. Joana juntou todas as cartas, todos os documentos, subiu de volta. Fechou o alçapão, recolocou as tábuas. Foi até o quintal onde as crianças brincavam. Sentou numa pedra e chamou eles. Miguel e Ana vieram, curiosos. Joana escolheu as palavras com cuidado. "Crianças, vocês sabem que antes, há muito tempo, pessoas eram escravizadas no Brasil. Eram tratadas como se não fossem gente. Mesmo depois da lei que libertou todo mundo, alguns lugares ainda tratavam as pessoas mal." Miguel assentiu, sério. Ana olhava com olhos grandes, sentindo que era importante. "Essa casa foi refúgio para pessoas que fugiram, pessoas que queriam ser livres. Elas se esconderam aqui e deixaram cartas, histórias delas.
Eu encontrei essas histórias. O que vamos fazer, mãe? Miguel perguntou. Vamos contar. Vamos fazer as pessoas saberem. Essas pessoas merecem ser lembradas. Ana puxou a saia da mãe. Elas eram boas, mãe? Joana pegou a filha no colo. Eram, meu amor. Eram muito boas. E muito corajosas. Mas mexer com verdades enterradas nunca é fácil. Nos dias seguintes, Joana desceu ao vilarejo e procurou o padre da capela. Padre Sebastião era homem velho, de cabelos brancos, mas olhos atentos e bondosos. Joana contou tudo. Mostrou as cartas, o padre leu cada uma com atenção crescente, o rosto ficando cada vez mais grave. Meu Deus, murmurou, eu sabia que ainda havia injustiças após a abolição, mas ter prova assim? Olhou para Joana. A senhora sabe o que isso significa? Sabe quem provavelmente era o coronel que eles mencionam? Joana balançou a cabeça. O padre suspirou. Pelas descrições, pelas datas, só pode ser o coronel Rodrigo Ferreira. Joana sentiu o sangue gelar. O coronel Rodrigo, seu ex-cunhado, o homem que a expulsara de casa. Ele não pode continuar fazendo isso, Joana disse, a voz firme apesar do medo. Essas pessoas fugiram dele, sofreram por causa dele. A verdade precisa ser conhecida. O padre concordou. Nos dias seguintes, ele mobilizou pessoas. Escreveu para as autoridades em Diamantina. Escreveu para um jornal de Belo Horizonte que denunciava abusos no interior. Mostrou as cartas, os documentos, a história explodiu. Jornalistas vieram até Santa Rita do Rio Preto. Autoridades vieram investigar. Encontraram mais evidências. Encontraram nos fundos da propriedade de Joana, exatamente onde as cartas mencionavam, um túmulo simples. Exumaram e confirmaram. Eram restos mortais de um homem, provavelmente José, que tinha morrido de febre enquanto se escondia. Miguel e Ana assistiam de longe, sérios, entendendo que algo muito importante estava acontecendo. Mãe, Miguel perguntou baixinho, as pessoas vão saber a verdade agora? Vão, meu filho, vão saber. Investigaram a fazenda do coronel Rodrigo. Encontraram registros adulterados. Encontraram contratos leoninos que mantinham ex-escravos presos por dívidas impossíveis de pagar. Encontraram correspondências com outros fazendeiros tramando formas de contornar a Lei Áurea. O coronel Rodrigo foi processado. Não foi punido com prisão, porque o sistema da época protegia homens como ele. Mas foi multado pesadamente. Teve que pagar indenizações. Teve que liberar todos os trabalhadores que mantinha em condições análogas à escravidão. E, mais importante, foi publicamente exposto. Seu nome foi arrastado pela lama nos jornais. Perdeu o respeito, perdeu influência política. E Joana, a viúva pobre que ele expulsara, foi quem trouxe a verdade à tona. O que os jornais publicaram depois mudou a vida do vilarejo. Com o dinheiro das indenizações pagas pelo coronel, o padre conseguiu que parte fosse destinada a Joana como descobridora das evidências. Ela conseguiu reformar a casa completamente. Comprou materiais, contratou a ajuda do vilarejo. A casa foi consertada, pintada, se tornou lar de verdade. Joana plantou uma árvore no túmulo de José, nos fundos da propriedade. Colocou uma cruz simples com os nomes que encontrara nas cartas: Benedita, José, Tomás, Maria. Para que nunca sejam esquecidos, ela disse. Miguel ajudou a plantar flores ao redor do túmulo. Ana regava todos os dias, dizendo baixinho, para as pessoas corajosas. A história atraiu atenção. Uma professora de Diamantina, sensibilizada pelo caso, ofereceu-se para vir dar aulas na região. Joana cedeu um cômodo da casa. Começaram uma escolinha pequena. Miguel e Ana foram os primeiros alunos, junto com outras crianças pobres do vilarejo. Meses se passaram. A vida de Joana e das crianças se transformou completamente. Não eram mais a viúva desesperada e os órfãos expulsos. Eram a família que desenterrou uma verdade importante. Um dia, um homem apareceu da porta. Era velho, magro, olhos cansados, mas com fagulha de esperança. Meu nome é Tomás, ele disse com voz embargada. Li sobre as cartas no jornal. Eu fui um dos que se esconderam aqui. Joana o abraçou, chorando. Tomás contou sua história. Contou como fugira, como vivera com medo anos.
Contou que Maria, a outra que tinha fugido com ele, tinha morrido 2 anos antes. Contou que Benedita ele nunca mais vira, não sabia se estava viva ou morta. Mas ele estava vivo, e estava ali. E pela primeira vez em décadas sentia que podia viver sem medo. Esta casa foi refúgio uma vez, Joana disse. Pode ser de novo. Tomás aceitou. Viveu com eles, ajudando nos trabalhos, contando histórias para as crianças sobre como era antes, sobre como a liberdade é preciosa. Miguel adorava as histórias, sentava aos pés de Tomás e ouvia tudo com atenção. Ana fazia perguntas inocentes que faziam Tomás sorrir. O senhor era muito corajoso, né? Não era coragem, pequenina, Tomás respondia. Era necessidade. Quando a vida te empurra contra a parede, você descobre forças que não sabia que tinha. 2 anos depois, em 1894, Joana estava na varanda da casa, agora pintada de branco com janelas azuis, vendo Miguel e Ana brincarem no quintal. A horta produzia bem. Tinham galinhas, uma cabra. A escolinha tinha agora 15 alunos. Tomás estava ensinando as crianças a plantar. Joana pensou em tudo o que tinha acontecido. Tinha sido expulsa, humilhada, forçada a fugir com as crianças. Tinha chegado numa casa abandonada, sem saber se sobreviveriam. Mas encontrara algo maior que abrigo. Encontrara propósito. Encontrara uma verdade que precisava ser contada. Miguel, agora com 9 anos, veio correndo. Mãe, a professora disse que vai ensinar a gente a escrever cartas hoje. Cartas de verdade, como as que você encontrou. Joana sorriu. Então prestem atenção. Cartas são importantes. Cartas contam histórias, e histórias precisam ser lembradas. Ana, de 7 anos, estava ajudando Tomás a regar a horta. Cantava uma cantiga que ele tinha ensinado, uma cantiga antiga que escravizados cantavam. Mas agora ela cantava livre, feliz, sem correntes. E Joana soube que tinha valido a pena. Toda a dor, todo o medo, toda a incerteza. Tinha valido a pena porque trouxe eles até ali, até aquela descoberta que mudou tudo. 5 anos depois, em 1899, a pequena escola tinha crescido tanto que precisaram construir prédio próprio. A prefeitura de Diamantina, pressionada pela atenção que o caso tinha gerado, forneceu recursos. Construíram escolinha de verdade no vilarejo, com 2 salas de aula, professoras formadas. A casa de Joana se tornou ponto de referência. Visitantes vinham de longe para conhecer o lugar onde as cartas tinham sido encontradas. Alguns vinham por curiosidade, outros vinham para prestar respeito, descendentes de escravizados que sentiam que finalmente havia reconhecimento do sofrimento. Joana mantinha o porão preservado, não como atração, mas como memorial. As esteiras, a mesa tosca, as velas, tudo estava lá. As cartas originais tinham sido doadas para um museu em Belo Horizonte, mas ela guardava cópias, mostrava para quem quisesse ver, contava a história. Tomás viveu até 1905, morrendo aos 68 anos, finalmente em paz, finalmente livre de verdade. Foi enterrado ao lado de José, sob a mesma árvore. Joana plantou mais flores ao redor. Miguel cresceu e se tornou professor também, continuando o trabalho de educação. Ana se casou com um ferreiro do vilarejo, teve 3 filhos, continuou morando perto da mãe. Joana viveu até 1920, aos 63 anos. Viveu para ver a República se consolidar, para ver mudanças lentas, mas reais acontecerem. Morreu cercada pelos filhos, netos, alunos, pessoas cuja vida tinha tocado. Foi enterrada na propriedade que tinha sido seu refúgio, ao lado de José e Tomás, sob a árvore que tinha plantado. E seu túmulo trazia a inscrição simples: Joana Ferreira. Encontrou a verdade quando procurava abrigo. Deu voz aos esquecidos. A casa continuou sendo um memorial. A escola continuou funcionando. Gerações de crianças aprendendo não apenas a ler e escrever, mas aprendendo sobre justiça, sobre verdade, sobre nunca esquecer. E tudo começou porque uma mãe desesperada, expulsa com seus 2 filhos pequenos, teve coragem de abrir um alçapão numa casa velha e encontrou não apenas história esquecida, mas seu próprio propósito. E assim termina a extraordinária história de Joana e seus filhos, que fugiram da injustiça e encontraram algo maior que abrigo. Encontraram verdade que precisava ser contada.
Encontraram justiça que precisava ser feita. Encontraram propósito que mudou não apenas suas vidas, mas as vidas de dezenas, centenas de pessoas. Você consegue imaginar a coragem necessária para começar de novo com 2 crianças pequenas? Para investigar sons estranhos numa casa abandonada? Para expor a verdade mesmo sabendo que enfrentaria gente poderosa? Se essa história te emocionou, se te fez acreditar que até das situações mais desesperadoras pode nascer mudança, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Compartilhe com alguém que precisa acreditar que nunca é tarde para fazer diferença. E me conta nos comentários, você teria tido coragem de descer naquele porão? Teria exposto a verdade mesmo correndo riscos? Acredita que uma pessoa pode fazer diferença mesmo começando sem nada? Quero muito saber sua opinião. Já tem um novo vídeo te esperando com outra história incrível do Brasil antigo, cheia de emoção, coragem e verdades esquecidas. Clica aqui e vem comigo nessa próxima jornada pelo interior brasileiro. Até a próxima história! E lembre-se sempre, a verdade pode estar escondida nos lugares mais inesperados. A justiça pode vir das pessoas mais improváveis. E nunca, nunca é tarde para fazer o que é certo, para dar voz aos esquecidos, para transformar dor em propósito. Às vezes, o que parece maldição é, na verdade, bênção disfarçada. Às vezes, ser expulsa te leva exatamente para onde você precisa estar. Um abraço de coração e que tenhamos sempre coragem para abrir os alçapões da vida e descobrir as verdades que precisam ser contadas.